Bimundial com a Libertadores, Champions League do Arsenal, Maradona melhor que Pelé. Agora que a gente já falou 3 coisas absurdas no mundo do futebol, bem-vindos ao TV Trivela. Eu já tirei a minha camisa ultra falsa do Bayern de Munique, que era para homenagear as seleções alemãs, tanto a feminina quanto a masculina, que chegaram às finais do futebol nas Olimpíadas. Aê! Pronto, acabou. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre as Olimpíadas e o que a gente aprendeu em relação às Olimpíadas, tanto pro masculino quanto pro feminino. Vamos lá. Começando pela seleção feminina, que iniciou com tudo as Olimpíadas. As meninas foram muito bem, jogaram com alma, com coração, chamaram a atenção do público, não só brasileiro como internacional, o que em si foi ótimo, porque o futebol brasileiro precisa disso. Precisa de apoio, precisa de incentivo. Principalmente o futebol feminino. Mas acontece que elas pecaram, carregaram um pouco de orgulho até, né? Porque elas tinham batido as Pecas por 5-1 lá na fase de grupos e acabaram encontrando elas de novo e esqueceram do aviso da Hope Solo. A Hope Solo, goleira norte-americana, ela avisou pro time brasileiro que as jogadoras da Suécia estavam jogando diferente da fase de grupos. Elas estavam jogando na retranca, que elas estavam marcando muito e que era pro Brasil ter cuidado, porque elas foram eliminadas justamente por isso. E eu creio que um aviso de uma goleira do tamanho que é a Hope Solo, creio ou não mesmo que ela fez aquela brincadeira de muito mau gosto com o Brasil, com o Zika vírus, uma goleira com retrospecto da Hope Solo, quando ela fala alguma coisa, você realmente para ouvir, você não ignora, mesmo que seja uma coisa que você não goste, que não vai influenciar nada pra sua vida. Ainda mais no futebol, você para e escuta. E as brasileiras acabaram pecando nisso. Elas não ouviram e bateram de frente muito com a Suécia e acabaram perdendo nos pênaltis. Nós não podemos culpá-las, né? Eu creio que se o futebol feminino tivesse mais e mais apoio, ele teria conseguido chegar lá, teria conseguido ganhar a medalha. Parte do que aconteceu ali foi preparo psicológico, não achar que tinha mais chances por já ter batido aquele adversário, né? E foi isso que aconteceu. Elas depois foram pra semifinal e deu no que deu. Elas já estavam meio abatidas e acabaram perdendo e acabaram terminando as Olimpíadas sem medalha. O que foi uma pena. O que fica pro futebol feminino depois disso? Alguns dias atrás, saiu a notícia de que a CBF estava querendo acabar com a seleção permanente. Em partes, eu sou a favor de acabar com a seleção permanente. Muita gente me criticou sobre isso, mas posso explicar. A seleção permanente, ela cria um círculo. Muito poucas jogadoras que estão fora desse círculo da seleção permanente acabam sendo chamadas para a seleção. O que é o caso da Marta, por exemplo. Mas a Marta é a Marta. A Marta joga em um grande time europeu. Tem jogadoras que jogam no Barcelona, tem jogadoras que jogam lá na China. São times que são potências na Europa, na Ásia. Então, não tem problema para elas vão continuar jogando no mesmo nível, porque lá o futebol feminino é incentivado e lá eles são potências. Agora chega aqui e cria a seleção permanente em uma redoma. Uma redoma. Uma redoma. E muito dificilmente, não tinha nessa seleção, você vai ver jogadoras que jogam, por exemplo, aqui no Brasil. Porque não tem apoio. Eu gostaria do fim da seleção permanente para criar mais chances de outras jogadoras serem chamadas. Ah, Joyce, mas outras jogadoras são chamadas. Você falou da Marta, você falou de fulana que joga no Barcelona, que joga lá na Ásia. Sim, mas jogadoras que jogam em times brasileiros. Mas só acabar com a seleção permanente não adianta. Porque na seleção elas têm um preparo muito bom. Nos clubes elas não têm, brasileiros. Então, se for para acabar com a seleção permanente, que passe esse incentivo para os clubes, que ofereça para outros clubes da Série A que criem seus times femininos, que incentivem eles a fazer isso. Porque hoje em dia não vai acontecer se não for rentável. Se não for rentável.
Então precisa de incentivo. Os clubes precisam querer ter seus times femininos. Não adianta nada o clube ir lá e criar e o clube não ter base financeira para manter. Isso já aconteceu com outros clubes, se eu não me engano, acho que era o São Paulo. Me desculpe se não foi esse, mas que acabou com o seu time feminino. Não sei se agora voltou, mas teve um tempo atrás. Se eu não me engano, era o São Paulo. Que o time feminino acabou por falta de rentável. Então, precisa ter apoio financeiro. Até mesmo para time masculino, gente. O time precisa ter apoio, precisa ter, ó. Se for pra acabar com a permanente, pra apoiar os times, pra criar ligas, é muito bom. Porque hoje, pra vocês verem, os campeonatos femininos, eles acontecem no segundo semestre. Hoje tá um pouco difícil. E acontecem os dois. A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Eles acontecem todos no segundo semestre. 6 meses. O que acontece nos primeiros meses? As jogadoras ficam paradas, poucas estão treinando. Para ter um nível de seleção, elas precisam treinar o ano todo, igual quem tá nos clubes. Igual quem tá na seleção permanente. Como é que você quer uma jogadora numa seleção? Como é que você quer um futuro para uma seleção? Não basta se preocupar só com seleção sub-17, só com seleção sub-20. Só aquela redoma ali não vai adiantar. Elas não vão ser frutos o suficiente para uma seleção futura, para conquistar uma Copa do Mundo, para conquistar uma medalha olímpica, para conquistar outras coisas. Então, o que fica nesse pós-Olimpíada para a seleção feminina é a necessidade de criar sua base, de se incentivar, de crescer com aquilo, porque foi lindo, foi bom o que foi visto ali, até certo ponto foi, mas precisa ser influenciado para ser mais. Tem potencial para ser mais. A gente sabe que tem. E para falar da seleção masculina, a seleção que ganhou o ouro inédito, que tirou aquele nó da garganta porque realmente era a seleção mais contestada. Da seleção feminina não se esperava muita coisa, até pela falta de incentivo, pela falta de tradição. Agora para a seleção masculina, que era bem mais forte, que tinha bem mais incentivo, mais tudo, se esperava muito, ainda mais pelo retrospecto ruim que a seleção masculina estava tendo. Bom, a gente foi para as Olimpíadas com ótimos jogadores que funcionam bem, mas a gente começou decepcionando. Foram jogos muito ruins. A gente teve até um ápice que, no meu ver, foi quando o Galvão Bueno xingou o Neymar ao vivo lá na... Não xingou ali. Falou muito feio isso que o Neymar fez, sem sair, sem falar, sem atitude de capitão. Bom, a seleção masculina, ela deu não foi um tapa na cara, ela começou a criar maturidade. Começando pelo nosso querido Neymar Júnior, que graças a Deus eu sempre falei que eu não gosto do Neymar como capitão. Mas depois dessa Olimpíada eu vejo uma luz no fim do túnel para Neymar Júnior como capitão dessa seleção. Como futuro capitão. Ainda acho ele muito jovem para ser capitão dessa seleção. Das seleções olímpicas foi bom porque são atletas jovens. Eu tô agora de uma seleção principal. Eu ainda acho que um atleta mais jovem tem que ser o capitão. E daqui a uns 4 anos, quem sabe na próxima Copa já, o Neymar esteja apto para ter a responsabilidade de honrar uma seleção principal. Bom, eles começaram muito mal e depois deram uma virada de mesa muito boa. Eles estavam sendo muito contestados, xingados, contestados, xingados, contestados, xingados. Aí tem gente que fala, mas é muito difícil ser contestado, ser xingado o tempo todo e depois você não perder as estribeiras. Deve ser muito fácil pra quem tá assistindo, pra quem tá lá pagando ingresso, ver os caras não jogarem nada, não jogar o seu máximo, porque a gente sabe que se jogar o máximo ganha, tanto que ganhou. Deve ser muito fácil pra essas pessoas simplesmente aplaudi-los. Não, gente. Tá jogando ruim? Tá sendo criticado? A gente vai cornetar. É masculino, é feminino, vamos criticar tudo. Tá ruim, a gente corneta. Não importa o sexo da pessoa, não importa nada. E a seleção masculina começou bem, e depois ela deu a sua virada de mesa ali e caminhou para o ouro olímpico inédito. Grandes craques não tinham conseguido e aquela geração conseguiu. Bom, e o que vai ficar para a seleção masculina depois dessas Olimpíadas? Ao meu ver, a seleção masculina começou a conquistar uma coisa muito boa, que é a construção, a ascensão de um novo capitão, de uma figura de peso. Muito se colocava pressão no Neymar e até então ele não tinha conseguido puxar
essa responsabilidade pra ele. Ele até então era muito individualista. Ele brigava, ele discutia, ele caía e ficava. Mas acontece que depois daquele jogo, que o Galvão até fica muito bravo com ele, eu acho que o Neymar acabou aprendendo que tem que ser coletivo. E ele voltou no outro jogo muito, muito diferente. Ele voltou com uma postura de capitão. Eu acho que ele ficou tão puto, mas tão puto com o que tava falando com ele, que ele quis provar e jogar na cara das pessoas que ele era capaz. E foi nesse momento, nesse pensamento até um pouco egoísta, que ele possivelmente deve ter tido, que ele conseguiu virar, que ele mostrou que ele realmente tem potencial. E a gente quer que ele siga com esse pensamento, não de ser melhor, de se provar, sambar na cara dos outros. Não, de que ele pode e de que ele é um ótimo jogador. Ele é um jogador brilhante. E ele tem porte para ser um capitão, a partir do momento que ele puxa a responsabilidade. E o que ficou de maior nesse polo olímpico foi isso. Que a seleção masculina tem potencial. Com esses jogadores com mais de 23 anos, vamos ver como vão ser as eliminatórias da Copa, se elas vão seguir tão organizadas como certa parte das Olimpíadas masculinas foram. E potencial o Brasil tem bons jogadores. Tem que respeitar a camisa, tem que honrá-la, peso que essa camisa traz. E a tradição principalmente. Bom, galera, é isso hoje. Sigam o Trivela nas redes sociais e eu também nas redes sociais. Agora nós vamos ter vídeos todos os sábados. E não perca as atualizações, os posts no blog, a louca aqui no Twitter. Beijo grande. Tchau. Pera. Eu falei tchau, mas não acabou. Bom, galera, eu devo a vocês uma explicação de por que eu sumi tanto tempo. Como vocês sabem, eu fui para as Olimpíadas nesse mês de agosto. Foi um mês muito corrido pra mim. Eu comecei um novo semestre na faculdade, eu fui para as Olimpíadas, até não consegui gravar muita coisa lá. E não consegui gravar nada pra vídeo. Mas principalmente, eu sumi muito tempo em relação a vídeos. Eu dei uma reformulada no canal e no blog, andei pensando em outras coisas. Vou dar uma regularidade nesse blog. Esse foi o fim do bloco olímpico, tanto lá no Trivela, nos posts, como esse vídeo aqui, que acabou sendo único. E eu peço que vocês não me abandonem, que fiquem aqui, ó. Fiquem comigo. E eu vejo vocês no sábado que vem.